Salve galera, beleza? Professor Gustavo aqui de Geografia para passar algumas orientações referente ao conteúdo de cartografia nesse momento que todos nós estamos em casa. Então, algumas orientações básicas que você vai encontrar no seu material com conteúdo da página 37 até a 46. A primeira orientação que eu já posso passar para vocês é justamente a questão de orientação Rosa dos Ventos. Não esqueça, vamos trabalhar cartografia, vamos trabalhar mapas, então não se deve utilizar para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Trabalhar sempre com pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. E, ainda quando se trata de cartografia, extremamente importante saber que nós temos um planeta esférico, geóide, e que temos que passar para algo plano, o que não conseguimos fazer com 100% de fidelidade. Sempre haverá distorções, tanto em mapas, em cartas, plantas, croquis, teremos distorções em globos terrestres, em maquete. É algo que nós já conseguimos trabalhar com isso, fazemos correções através de cálculos matemáticos e temos diferentes formas de representação para compensar essas distorções, todos esses erros. Então, extremamente importante a gente saber, por exemplo, aqui, um mapa que apresenta um grau de detalhamento inferior, porém uma grande área, abrangência de várias informações, a carta com informações mais restritas, a planta com uma área bem pequena sendo representada, porém com maior nível de detalhamento, os croquis, que são esboços, são todas formas de representar a superfície do planeta terrestre. Para a elaboração de mapas, confecções, inclusive, vale a pena destacar aqui que temos que ter um título, a posição geográfica, a orientação, coordenadas, escala, que nós vamos dar um foco daqui a pouco, e também a legenda. Então, quando a gente tem essas informações básicas, a gente consegue interpretar, saber os tipos de mapas que estamos trabalhando. Os mapas que podem ser, no caso de referência, que pode ser uma base geral, ou então um mapa temático, como é esse que eu estou mostrando para vocês, que é um mapa temático de alfabetização, elaborado pelo IBGE no ano de 2000. Então, pessoas alfabetizadas, não alfabetizadas, com uma escala cromática. Inclusive, esse daqui é um mapa específico, que aí você pode, no caso, encontrar inclusive dois exercícios para realizar na página 38. O exercício 1 e 2 vão falar justamente sobre isso daí. E a informação sobre a diferença de mapa de referência, o mapa de base e um mapa temático você encontra na página 37 do seu exercício. Lembrando também que alguns mapas que nós temos, algumas projeções cartográficas, como por exemplo a cilíndrica para baixas latitudes, conforme aumenta a distância da linha do Equador, para norte ou para sul, aumenta a distorção. Dentro da cilíndrica, é bom relembrar da projeção de Mercator, que é conforme eurocêntrica, enquanto a de Peters ela já é mais terceiro-mundista e também é equivalente, mantém a área, distorce a forma dos países, dos continentes. A comparação entre os dois mapas aqui, como a gente pode ver, destaque para Mercator sempre é a Groenlândia, e a de Peters o destaque para o continente africano. Então são visões diferentes. Assim como existe a projeção cônica para médias latitudes, temos a projeção azimutal, plana ou polar para, no caso, centralizar qualquer ponto, que também é extremamente importante, muito famosa por ser o símbolo da ONU, uma projeção azimutal que se utiliza de um azimute, em radares, para navegação, para aviação, muito utilizada. Além de projeções afiláticas, que são aquelas que apresentam o formato da Terra, só que planificado, tento manter essa curvatura, tentando reduzir assim, minimizar assim as distorções. Projeção de Mowat, projeção de Good. E também lembrando que projeção não existe o estar de ponta cabeça. Por isso é importante a orientação. Esse mapa aqui ele está correto, desde que a orientação, como está mostrado para vocês lá, continue mostrando a orientação correta, nesse caso sul. Também, dentro desses mapas, um dos pontos que mais chama atenção é justamente a escala. E a escala é um tema que às vezes causa um pouco de medo por envolver contas, por envolver matemática, mas é bem tranquilo. Primeiro, a escala ela serve para representar quantas vezes você reduziu a realidade. E existem tipos de escala diferenciados. Você pode ter uma escala gráfica, como essa que vocês podem observar aqui na apresentação, onde, como um gráfico, como uma régua mesmo, me mostra a distância. A mudança de achura representa 1 centímetro. E aí, cada 1 centímetro, 1.000 metros. 2 centímetros, 2.000 metros. Ou a cada 1 centímetro, 5 quilômetros. Depende de qual informação quer te mostrar. E essas outras informações, essas achuras menores, é para você trabalhar com milímetros. Já que você trabalha com mapa, milímetros, centímetros são comuns de ser utilizados.
Já a escala numérica, ela trabalha, como vocês podem perceber aqui, numa fração. 1 para 100, 1 para 1 milhão, 1 para alguma coisa. E o que significa isso? Que 1 centímetro no mapa equivale a 100 centímetros na realidade. 1 centímetro no mapa, 1 milhão de centímetros na realidade. Perceba que não há unidade de medida, porque se tratando de escala, você não precisa representar a unidade de medida. É sempre em centímetros. E significa que eu reduzi 100 vezes a realidade que 1 milhão de vezes a realidade. Ou seja, essa é uma escala maior do que a escala de 1 para 1 milhão. Como assim? Exatamente. 1 para 100 é uma escala grande, 1 para 1 milhão é uma escala pequena. Porque aqui eu reduzi 100 vezes a realidade, aqui eu reduzi 1 milhão de vezes a realidade. Portanto, eu tenho maior detalhamento em 1 para 100 do que 1 para 1 milhão. Como dá para perceber nessa imagem aqui, ó, 1 para 25 mil, apenas Portugal. 1 para 600 milhões, todo o globo. Ou seja, a escala pequena, ela representa maior área com menor detalhamento, e uma escala grande representa menor área com maior detalhamento. Beleza? E para calcular, não precisa ter medo. Temos uma fórmula padrão para medidas lineares e 3 informações que você precisa saber. O Dzão maiúsculo, D, E maiúsculo e o Dzinho, o D minúsculo aqui. O D maiúsculo significa uma distância real, ou seja, uma distância no terreno, e vou trabalhar sempre com metros ou quilômetros. A E, né, a letra E, de escala sempre em centímetros. E D minúsculo, uma distância gráfica, desculpe. E trabalharemos em centímetros ou milímetros, porque você vai trabalhar com mapa. Para a gente entender rapidamente como calcula isso daqui. Se meu exercício quer saber a distância real, ele vai me fornecer escala e distância gráfica, aplicando em fórmula escala vezes distância gráfica. E acha a resposta. Se o exercício quer saber escala, distância real divididos por distância gráfica. E se ele quer saber a distância gráfica, distância real sobre escala. Lembrando que para calcular, sempre deve utilizar a mesma unidade de medida. Beleza? Então, é isso daí. Espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com as diversas plataformas que existem. E um abraço. Fique em casa. Até mais. Olá pessoal, tudo bem? Professor Gustavo de Geografia para mais uma aula. E agora, a partir da página 47 da sua apostila, você vai encontrar algumas informações sobre Brasil. Orientação, especialização, que é o que nós temos que abranger nesses minutos de aula que teremos aqui. Lembrando que Brasil é um país que faz parte totalmente da porção ocidental do planeta Terra, ou seja, está a oeste do meridiano de Greenwich por total, e na sua grande maioria é um país também que a gente chama de meridional, ou seja, ao sul da linha do Equador. Não totalmente, mas a sua maioria. Lembre que o Brasil faz parte de um conjunto do continente chamado americano, e que esse continente podemos subdividir ele em América do Norte, Central e do Sul. Lembre, isso bem tranquilo para todos nós, lembrar que o Brasil está na América do Sul, situado na América do Sul, que é simplesmente uma divisão geográfica para facilitar o entendimento e o estudo. O Brasil, que está situado e faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, só não fazem fronteira conosco Chile e Equador. Lembrando que esses não fazem fronteira com o Brasil. Não faz uma fronteira direta, apesar de ter relações comerciais por causa do Mercosul. Assim como Uruguai, Argentina, Paraguai, nós temos a questão da Bolívia com o gás, nós temos os venezuelanos, toda essa relação dos imigrantes vindo para cá. Então, tem sim uma representação forte em relação aos outros países. Também temos aqui no extremo norte fronteira com Guiana, Suriname e Guiana Francesa. São países que muitas vezes são esquecidos de ser comentado na América do Sul, mas que fazem parte e fazem fronteira com o Brasil. E justamente pelo tamanho do Brasil, a gente trabalha com dimensões continentais e separamos o Brasil para trabalhar à parte. Lembre que somos cortados pela linha do Equador, lá no extremo norte, também pelo Trópico de Capricórnio, passando pela região sul. E como já estudado em outros conteúdos, a importância da cartografia para você analisar justamente orientação, nome do mapa, coordenadas. Isso está presente em todos os mapas que a gente vai ver a partir de agora. Lembrando ainda, quando se fala de Brasil, extremamente importante lembrar que nós temos os extremos norte, sul, leste e oeste, num total de uma área de 8.500.000 km² aproximadamente. Então, nós temos, só para ter noção, a informação aqui, Rússia, Canadá,
China, Estados Unidos e o Brasil sendo o quinto maior país do mundo. E os extremos, o Monte Caburaí, em Roraima, ao Arroio do Chuí, no Rio Grande do Sul, isso norte e sul, e leste e oeste, Ponta dos Seixos, na Paraíba, e nascente do rio Moa, no Acre, são os pontos extremos do Brasil. Portanto, o quinto maior país do mundo, dimensões continentais, mas nem sempre tivemos esse tamanho. Vale muito a pena destacar que o Brasil foi crescendo com o passar do tempo, e a ocupação de Brasil que a gente conhecia antes era apenas o que era restrito à colônia portuguesa do meridiano de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas. E com o passar dos anos, a modificação, a expansão do território, até chegar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados que a gente tem aproximadamente. Passando lá, é muito importante se fazer um link com a disciplina de História agora nesse momento. Se a gente for analisar desde o Tratado de Tordesilhas, Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid, Santo Ildefonso, até o Tratado de Badajoz, o Brasil foi se modificando. Conforme você pode acompanhar nesse GIF que está aqui para vocês, a transformação de Brasil. Assim como a transformação para regionalizar o Brasil, segundo o IBGE, também já mudou bastante. Então, tivemos formação de estados novos, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Tivemos aqui a questão de agregar o Acre também, o surgimento de Tocantins, que isso com o passar do tempo até os anos 90 tivemos modificações. Ainda se tratando de Brasil, quais são as consequências de ter um tamanho tão amplo assim? Porque o Brasil é muito similar, tanto na distância que a gente pode pegar longitudinal e latitudinal. Quando se fala de latitude, uma grande influência que a gente tem é o clima. Então, diferentes tipos de climas, as estações que não batem muito porque tem estados, cidades ao norte da linha do Equador, cidades ao sul da linha do Equador. Então, isso acaba variando bastante. E outro que chama atenção é a questão dos fusos horários. O Brasil, por ser um país tão grande assim, acaba tendo essa confusão na hora de formar os seus fusos. E como que se dá isso daí? Lembre que os fusos eles foram elaborados lá em 1878, a primeira ideia surgiu no Canadá para dividir o planeta em 24 faixas, no caso longitudinais. 24 faixas, cada faixa correspondendo a uma hora. 360 graus divididos por 24, que é o número de horas, 360 que é a circunferência, nós temos a cada 15 graus de longitude um fuso, como vocês podem perceber na imagem. Destacando que o meridiano de Greenwich é o fuso 0. Quando começou a valer o horário, os fusos horários realmente? Isso só em 1884, lá em Washington, que definiram que realmente existiriam as horas diferenciadas para cada país, para cada estado, às vezes dentro de um próprio estado horas diferenciadas, isso vai de acordo com cada governo. Porque existem duas formas de a gente definir a hora. Existe, no caso, a hora local, que é definida pelo Sol, e a hora oficial, a hora legal, que é definida pelo relógio mesmo. E cada governo vai definir a sua própria hora. Como vocês podem acompanhar, você não precisa seguir uma linha, como por exemplo a Argentina, que acompanha o nosso fuso por relações comerciais. Também, o que vale a pena destacar é que os fusos são marcados por contrafusos, que são essas linhas que estão representadas em cinza para vocês aqui. Então, quando a gente vai calcular, a gente utiliza o valor de longitude fechado, 0, 15, 30, 45, mas lembre que são os contrafusos, ou seja, os primeiros fusos eles não vão de 0 a 15, é 0, 7,5, 0, 7,5. Beleza? E, quando se trata de Brasil em fuso horário, é bem importante a gente saber que nós temos 4 fusos. Das ilhas, para Fernando Noronha, que é o -2 em relação a Greenwich. Nós temos o -3 em relação a Greenwich, que é o horário oficial de Brasília. O -4 é o -1 em relação a Brasília, que é para Mato Grosso do Sul e parte da região norte. E o -5 para o Acre e alguns municípios do Amazonas. Então, portanto, somos 4 fusos. O horário oficial segue o de Brasília. E horário de verão? Horário de verão a gente não tem mais. Então, desde o ano passado foi tirado o horário de verão. E isso não é a primeira vez que acontece no mundo. Como vocês podem acompanhar nesse mapa, todos os países que estão marcados na cor laranja tiveram horário de verão e hoje não adotam mais. Quando adotavam os horários de verão, apenas os estados aqui do Sudeste, do Centro-Oeste que adotavam, e do Sul também, que adotavam esse fuso, adiantando uma hora. Portanto, quem estava no horário de Brasília ficava -2 e quem estava uma hora a menos do que Brasília passa para o -3. Virava uma confusão no nosso território. Mas isso principalmente na parte sul, porque nós temos a menor incidência de raio solar e isso altera muito com o passar do ano. Já na parte norte do nosso estado, não muito. Vale a pena ressaltar também, galera, não esqueçam, quando se trata de fuso horário, a linha internacional da data. Lembrando que essa linha é o contrameridiano de Greenwich e conforme você passa de um lado para o outro,
altera para mais ou para menos. Lembre que no hemisfério oriental as horas são sempre adiantadas, então são dias adiantados, e quando passa para o hemisfério ocidental, horas a menos, então dia a menos. Beleza? Então, resumo os exercícios. A partir da página 61 até a página 64, vocês têm sobre formação de Brasil e fuso horário. E qualquer dúvida, nos procure. Um abraço, até mais, tchau, tchau e fique em casa.